Bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores, investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litvai, seu host de sempre, falando dessa vez de Quedlinburg, na Alemanha. Dia lindo de sol aqui. Como é que é? Fala de novo. Quedlinburg. Uma vila de, sei lá, se tiver 10 mil habitantes, duvido que chegue a isso. Bom, o nosso co-host de hoje, como sempre, é o Rafael Lima. Rafa, como que você tá? Tá falando de onde? Tô procurando a cidade no mapa, então, né? De onde que tá isso aqui? Meu Deus, fiquei curioso agora. Mas nós estamos enviando na base aqui, vou ter que ficar aqui durante todas as eleições, só fazendo um monte de vídeo para bater no Lula, esse tipo de coisa. Mas preocupado com esse Brasil, mas fazer o quê, né? Pelo menos estamos aqui com alguém que saiu, que pelo menos dá uma aliviada, tira daqui um pouco. Boa, então vamos falar do nosso convidado de hoje. O nosso convidado de hoje é o Jason Silva. O Jason é gestor de tráfego pago e criador de conteúdo no Insta e no YouTube destinado a brasileiros que querem morar em Portugal. Ele já morou na Irlanda, atualmente vive em Portugal e vai contar pra gente um pouco da jornada dele. Jason, prazer ter você aqui. Como que você tá? Tá falando aonde? Galera, primeiramente, obrigado pelo convite aí. Estou falando de Vila Nova de Gaia, que é uma região, uma cidade, né, do distrito de Porto, em Portugal. E o Rafael falou ali, falando de alguém que está fora, é alívio. Eu acho que a primeira coisa que eu pensei quando eu saí do Brasil, inclusive foi para a Alemanha, só para fazer uma conexão, assim, aí eu fui obrigado a sair do aeroporto, né, só comentando rapidamente. Pisei fora, senti aquele frio no rosto e pensei, caralho, 20... Não pode falar palavrão, né? Pode, 25 anos. Tem uma cota mínima de palavras. Cota mínima? Então tá. Vou anotar um aqui, então. Sensação de alívio, assim, o Rafael falou, já me veio essa lembrança, sabe? Mas, enfim, obrigado pelo convite. Tamo aí. Massa. Bom, acho que para começar essa conversa, assim, seria massa a gente entender um pouco quem que é o Jason. Jason, de onde que você é no Brasil, assim, fala um pouco de você e como que você começou a trabalhar com a sua carreira de hoje, que é a gestão de tráfego pago. Vamos lá, então. Eu sou da região de... A gente fala Floripa, Florianópolis, mas é São José, que é do lado de Florianópolis. Só que quando fala São José, ninguém conhece. Aí tu fala fora, até mesmo para gringo, assim, para argentino, gente do Chile que eu conheci lá na Irlanda. Floripa, São José não sei, mas Floripa eu sei. Então, eu sou de Florianópolis. Essa carreira de gestor de tráfego, tem gente que ainda faz aquela piadinha que eu não vou fazer, que é sem graça, né? Tráfego, sei lá o quê. Mas, basicamente, são os anúncios ali que a gente vê no YouTube, né? Desculpa aí, galera, mas alguém tem que fazer. E no Facebook. E, cara, eu não tenho nenhum problema com isso. Inclusive, acho que tinha que ter mais. Tinha que ter mais. Bem por mim. E começou com a vontade, na verdade, antes eu era corretor de imóveis no Brasil, fui 7 anos corretor de imóveis, começou com a vontade, na verdade, com a percepção. O meu atendimento na corretagem, quando eu era corretor, lá na região de Floripa, era 90% online e os 10% tem que ir na obra, mostrar apartamentos e tudo mais. E eu pensei, cara, se eu quiser sair do Brasil com uma profissão, eu tenho que aprender alguma coisa. Eu tenho que aprender alguma coisa que eu consiga fazer em qualquer lugar do mundo, né? Francisco aí falou o nome da cidade, que eu não consigo pronunciar, mas eu tinha, vamos assim dizer, inveja. Inveja não existe inveja boa, mas eu tinha admiração porque conseguia trabalhar de vários lugares do mundo. E me deparei com isso, uma profissão que hoje, se você precisa, por exemplo, de dentista, caso não conheça ninguém, você vai dar um Google. Se você precisa, sei lá, de fisioterapeuta, você vai dar um Google. Então, pensei, alguém está fazendo isso aqui, eu vou fazer, vou aprender para poder trabalhar com isso. Em resumo, foi aí que eu cheguei, na vontade de ter uma atividade, acho que é escalável que fala, né, que você pode fazer de qualquer lugar do mundo e atender várias pessoas, sabe? Eu diria exportável, né? Mas é bem o que eu falo no canal, né? Tipo, cara, se você não tem uma habilidade exportável, basicamente você está depositando o seu futuro e da sua família, dos filhos que você talvez ainda não tenha, as pessoas vão votar direitinho. Sim. E não é muito bem uma premissa muito razoável. Então é bom você ter uma habilidade que você pode trabalhar em vários lugares do mundo, que é um jeito muito convoluto de dizer não curso de direito. Então, eu lembro que quando eu estava trabalhando como corretor, eu trabalhava com Minha Casa Minha Vida. Então, qualquer canetada lá de cima, aí, caiu 20 vendas aqui porque não vai mais aprovar financiamento. E eu pensava, não posso depender desses caras, velho. Eu pensei uma palavra, mas não vou falar, não posso depender dessas pessoas boas. Tem que depender de mim.
E quando a gente trabalha com financiamento de banco, dependendo de crédito nacional, vamos assim dizer, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, enfim, a vontade era gigante de trabalhar numa profissão que eu acho que é bem, vamos assim dizer, depende muito de mim, isso é bom, sabe? Levantar mais clientes e tudo mais, seja brasileiros, ou seja, pessoas que moram fora, sabe? Uhum. Eu acho que isso é até uma parte, assim, super importante para quem quer ir morar fora, quem quer virar nômade. A mudança principal não é a mudança física de você pegar o avião e ir embora. A primeira mudança é a mudança de mentalidade mesmo, da pessoa pensar que, pô, eu vou me concursar e eu vou ficar num emprego seguro para a vida inteira. Ou eu vou, sei lá, continuar no meu trabalhinho aqui e vou estar seguro a vida inteira. Cara, segurança acabou. A classe média está morrendo no mundo todo, né? Está sendo dizimada por inflação, por tudo quanto é política monetária. Cara, corre atrás do teu, assim, assuma a responsabilidade para você, né, criar um próprio negócio, ou criar um trabalho para você que, né, além de ser remoto, ser exportável, seja também escalável, né? Então é uma questão de mudar a mentalidade de eu quero segurança para eu quero, pô, ter segurança de verdade tendo algo meu, né? Que eu não sou dependente dos outros. A segurança não é depender do outro, é você ter algo que você pode controlar mais, né? Inclusive, Francisco, tu comentou de segurança, eu acho curioso, beleza, conheço pessoas concurseiras, assim, que querem concurso, né? Mas a pessoa depende de um emprego, um concurso, que ela está no Brasil presa naquele local geográfico lá, que às vezes nem ela escolheu, ela foi mandada para lá por conta do salário garantido. Aí, beleza, ela tem esse um cliente. Hoje, eu estou com 18 clientes diferentes. Às vezes, um cancela, dois cancelam, mas percebe que as fontes são... É mais seguro ser inseguro, vamos assim dizer, do que ter a segurança de, sei lá, tu agora é concursado nível estadual, sabe? Mas aí é questão total de mentalidade, como tu falou, né? Por isso que eu acho que essa é uma das mudanças mais importantes, né? Pegar essa mentalidade apátrida, que inclusive, né, leia um e-book que a gente fez sobre isso. Mas, bom, Gerson, acho que antes da gente entrar um pouco nessa saída do Brasil e tal, eu queria ouvir mais de ti, para quem pensa em talvez entrar num ramo similar, como Sim. que você fez para aprender sobre isso? Como que você fez para começar? Você, sei lá, fez uma faculdade, você fez um técnico, você fez algum curso online, como que você faz para começar a entrar nesse ramo? Cara, eu estava conversando com a minha esposa esses dias sobre o perfil de usuário do Instagram e do YouTube. Vou responder a tua pergunta. E a gente estava falando que o do Instagram é o cara sentadão no sofá, naquela posição errada, assim, né, com pescoção torto, rolando o feed. E o do YouTube, cara, se tu pegar, por exemplo, o canal Ideias Radicais, não sei se vocês conhecem. Se você for estudar, cara, eu sou o cara que, quando eu quero estudar um assunto, eu abro 20 vídeos no YouTube e boto em 1.5, eu tenho um extensor aqui que dá para acelerar o vídeo 2x, 2,5 e tal, dependendo da pessoa falando. E eu aprendi 90% do que eu sei de tráfego no conteúdo gratuito de várias pessoas. Por exemplo, duas pessoas especiais, Pedro Sobral e Thiago Tesman. Qualquer pessoa que queira aprender, não conheço eles pessoalmente, não estou falando propaganda, é só... Eu aprendi muito de Facebook Ads e Google Ads com os dois, no YouTube. Aí depois comprei curso, porque aprofunda mais, faz parte de comunidade e tudo mais. Acho que é uma evolução natural. Mas durante a pandemia, quando todo mundo estava preocupado que ia morrer, aí, se não botasse uma máscara de pano no rosto e ficasse em casa e tudo mais, todo mundo preso em casa, cara, eu tinha internet, eu preciso aprender alguma coisa, preciso aperfeiçoar isso, e foi YouTube, total YouTube, assim, ouvindo, aprendendo, sabendo que, pô, uma coisa que eu não entendo hoje, daqui a pouco eu vou ouvir de novo e vou entender, sabe? Não tem livros, não tem curso, tem cursos, na verdade, mas eu acho que o primeiro passo é despertar a tua vontade de abrir uma playlist do YouTube e ver 80 vídeos sobre Google Ads. Como fazer anúncios no Google Ads, sabe? Hoje o inglês, na real, é difícil hoje ter uma coisa que você não aprenda no YouTube, tendo as fontes certas, você sabendo abrir um canal e também o inglês, né? Quando tu abre isso, essa possibilidade de estudar inglês, de ouvir, pelo menos entender inglês, tu também abre fontes fora do Brasil. Não precisa saber falar para abrir o YouTube. Então, eu acho que o primeiro ponto é a vontade de querer aprender, sabe? De querer fazer uma renda. Mas eu não gosto do termo autodidata, porque parece que tem pessoas que são autodidatas e tem pessoas que não são. Eu acho que todo mundo consegue aprender as coisas, né? Quando a gente nasce, a gente vai aprendendo
caindo e levantando quando é bebê, só que quando o cara vira adulto, não, tem que comprar o curso e fazer a faculdade, que me dá o selo lá do MEC, o MEC aprovou, então deve ser bom, né? Para você aprender uma parada. E, em resumo, eu aprendi muito no YouTube, assim. Não sei se eu consegui responder, mas o YouTube é uma grande faculdade, cara, para diversos temas, na minha visão. Não, com certeza, assim, a gama de conhecimento que você pode conseguir. E mesmo assim, a gente fala bastante, assim, meio que contra a faculdade, quando a gente está falando com profissionais remotos e tal, mas, sabe, também existe um espaço para conteúdo pago, assim, de cursos online também, ou de livros e tal. Tipo, eu, pessoalmente, sou inscrito pago de vários Substacks, que são, tipo, newsletters pagos, porque eu vejo que, cara, sabe, eu tô pagando $10 por mês, algo que se eu tivesse numa faculdade, estaria pagando, sabe, milhares, né? Então, sim, às vezes, mesmo na internet, você também consegue muito conteúdo de elite, assim, conteúdo que sabe, te dá exatamente o que você precisa por um preço que é módico comparado ao que você teria no sistema mais formal. Então, acho que não só você consegue muita coisa de graça, mas você também consegue muita coisa muito barato pelo valor que entrega, né? Enfim. Cara, você tava falando, tipo, Substack de $10, 10 euros, porra, cara. Quanto que tá uma mensalidade na faculdade hoje? Eu estava pensando aqui, se esse negócio de tráfego pago, por exemplo, não, vamos fazer um curso numa federal aí do Brasil sobre tráfego pago. Eu estava pensando, ia reunir um monte de político, um monte de gente lá do MEC numa sala, o que a gente precisa ensinar sobre tráfego pago, sabe? Eles iam fazer reunião, ia fazer lá, para ter o selo do MEC. Cara, ia demorar 5 anos para eles terem a grade, para botar aí nas faculdades, para o cara aprender, né? E a gente ia pagar aquela mensalidade cara porque tem o tal do selo do MEC que vai garantir que você vai ter emprego até o resto da sua vida ganhando ali R$1.000, sabe? Então a internet, ela, na verdade, eu acho que ela agilizou a quantidade, eu acho não, tenho certeza, agilizou a quantidade de conteúdo, a gente ter acesso direto a produtores de conteúdo, seja de tráfego, seja de política, seja de, cara, economia, e você encontrando a fonte certa e, cara, vendo 1, 2 vídeos da pessoa, você já sabe se a pessoa tem conteúdo para te ensinar, se ela consegue ser a tua, eu vou chamar de mentor, assim, porque, querendo ou não, a pessoa que sabe muito sobre, por exemplo, nutrição, então está naquele canal de nutrição, ele é o teu mentor naquela área. Então, você vê 20, 30 vídeos daquela pessoa, de maneira que está estudando mesmo, fone de ouvido e tudo mais, não tem como não aprender. Só que, lógico, o Francisco é TI, se eu não me engano, né? Eu não tenho não tenho interesse na área. O tráfego pago eu tinha. Então, tem aquela coisa do interesse também, sabe? Eu acho que o Rafael, se ele não tivesse interesse em estudar sobre política, economia e tudo mais, ele não ia conseguir estudar, eu acho. Porque acho que cada um tem acho que uma direção, um radar assim que, pô, isso aqui eu gostaria de aprender, sabe? Com certeza. E tem uma outra coisa implícita que você falou aí, que é o seguinte, né? Você estava no Brasil durante a pandemia aprendendo isso e hoje você está do outro lado da ponte de Porto 2 anos depois. Então, assim, não é uma década. Não. Eu aprendi em 6 meses de estudo intenso. Eu aprendi. Uhum. Hoje continuo me atualizando, porque as coisas se atualizam, mas... isso aí você não pode parar, né? Não. Eu trabalho um pouquinho, tipo, o meu trabalho envolve entender os analytics, entender como é que as redes sociais estão funcionando e, pô, todo mês você tem que parar e pensar, o que tá olhando aqui e tudo mais. Cara, vocês ainda deve ser mais complicado ainda, né? Mas, pô, um gap não muito longo, né? Então, hoje eu estava pensando, né? Um personal trainer, quanto tempo ele tem que estudar numa faculdade para poder dar personal para alguém, sabe? Para ter aquele... Inclusive, os cursos aqui fora são mais rápidos, né? No Brasil, acho que tem 5 anos ali, que eu não sei porquê, em algumas áreas. A gente estava conversando nisso com um podcast com a Ju, né? Que é de engenharia, que era tipo... Mas tem vários cursos que no Brasil, eu lembro que psicologia era isso. Tipo, no Brasil é 4 anos, na Europa é 3 e o mestrado é 2. E daí, basicamente, a gente sai aqui formado com a possibilidade de atender eles com 3 anos, não. Aí os negócios meio blá. Você percebe, a gente estudou ao mesmo tempo igual, né? Não, mas eles estudam muito mais nesses anos, que é muito mais concentrado. Tipo... Aí entra outro tópico, que é tu sair do Brasil para comprar tempo de vida, né? Isso não se fala muito por aí, eu acho. Por exemplo, um curso aqui que tu faz de 1 ano para trabalhar como PT, que ele chama aqui, o personal trainer, né? O PT bom. O personal trainer faz um ano... Aviso de gatilho. Hã? Aviso de gatilho. Aviso de gatilho.
aqui tu faz, tipo, em um ano para trabalhar como um PT. Então, no Brasil, tu tem que ir lá 5 anos de faculdade, tá aprendendo no início Max Weber, essas porra todas. O que faz sentido isso, eu aprender, sabe? Mas aí isso é outro... Toca do coelho, são outros 500, como dizem, né? Uhum. Voltando aqui um pouco mais para o tema de vida internacional, assim, então, quando você saiu do Brasil, você já estava, assim, trabalhando, vivendo de tráfego pago? Como que foi essa jornada de sair, assim? Cara, isso foi em 2019, na verdade, desde 2018 eu já queria sair, já estava vendo sobre intercâmbio na Irlanda, porque assim, se você quer sair do Brasil, voltando um pouquinho, você precisa aprender inglês, fato, né? Então, eu já, desde os 12, 11 anos, eu via filme, série em inglês, legendado em inglês, porque eu acho uma afronta eu ouvir o filme dublado com a voz do Goku em todos os personagens, mas isso são outros 500 também. E, cara, aí, beleza, quero estudar inglês, não tem dinheiro, não tem patrocínio, não tem quem banque, tu vai encontrar a Irlanda, é o mais barato, tá? Não é barato, mas é dos países aí, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, a Irlanda vai ser mais barato, te permite trabalhar. Nessa época eu não trabalhava com tráfego ainda, eu era corretor de imóveis no Brasil, e quando eu fui para a Irlanda, eu queria trabalhar com venda de pacote de intercâmbio, para fazer outros brasileiros irem para lá também e tal. Em resumo, quando eu comecei a estudar tráfego, foi quando eu estava voltando da Irlanda, que estava esse negócio de pandemia, eu era consultor de intercâmbio na Irlanda, eu já comecei a conteúdo sobre a Irlanda no meu Instagram, sabe, para brasileiros, voltado para brasileiros e tudo mais. E aí, quando começou a pandemia, que assim, ó, a gente foi sair da Irlanda para ficar um mês no Brasil só, 20 dias, na verdade. E aí a pandemia fechou tudo. Nosso plano era Irlanda, Brasil, 20 dias, lá em Floripa e tal, ir pra praia uma vez, comer uns cachorro-quente brasileiro, que a comida brasileira aí realmente dá saudade. E Portugal, a gente ia fazer essa escala, vamos assim dizer. A pandemia fechou tudo, fez a gente ficar 1 ano e meio no Brasil. Resumidamente foi isso. E aí, eu trabalhava com consultoria para quem queria morar fora, queria morar na Irlanda. Eu já tinha a ideia de pisar no Brasil, tirar férias, vir para Portugal e fazer a mesma coisa, trabalhar com quem queria morar em Portugal, né? Se eu sair da Irlanda, não fazia mais sentido, pelo menos na minha visão, continuar vendendo Irlanda se eu não moro na Irlanda. Era meu pensamento, né? Ainda é. Só que aí, com a pandemia, eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa que eu consiga ganhar dinheiro em casa, que eu não vou ficar ganhando auxílio aqui do governo e ficar coçando, esperando, o segundo xingamento, eu vou botar, é a categoria de xingamento, esperando a fronteira abrir para ir embora, sabe? Mas, em resumo, eu comecei a estudar em maio de 2020, tráfego pago. Isso aqui. E quando que você foi para Irlanda, então? Foi em 2019 já? 2019, fiquei 11 meses lá. Foi em março de 2019, a gente ficou até fevereiro de 2020, eu e minha esposa, até março de 2020. Entendi. É que eu tava supondo que a jornada era diferente, eu tava supondo que você aprendeu, tava saindo, então você já tinha saído. Não. Ok. Eu fui para trabalhar lá, para trabalhar com vendas, na verdade. Eu já saí do Brasil com uma agência de intercâmbio que queria que eu trabalhasse, que eu trabalho com vendas acho que desde os 12, 11 anos. Aí uma coisa que eu vivo falando de habilidade internacional, especialmente para brasileiro, vender. Vender. Se tu sabe vender, tu vende, especialmente porque assim, brasileiro é considerado internacionalmente, especialmente na Europa, como um pessoal mais solto. Sim. Só consegue fazer relacionamento melhor. Então, se tu sabe vender, tu é brasileiro, se você fala um idioma de comércio, não precisa nem ser um idioma local, mas se você fala um idioma de comércio naquele país, você consegue fazer alguma coisa. E não vai ficar num trabalho no Mac emprego, né? Você vai ficar num trabalho que, pô, você ganha comissão, é um negócio legal, né? Sim. Comissão sempre foi uma coisa que me chamou a atenção, porque, apesar de na Irlanda, na época que eu estava lá, acho que era 11 euros a hora, é um salário bom, porque se paga por hora, e, beleza, melhor do que ter um salário mínimo mensal, acho. Mas eu não queria trabalhar em pub para vender hora, sabe? Eu queria comissão. E, olha, posso falar que me fudi. Terceiro xingamento, me desculpe, mas eu não tinha ainda experiência de trabalhar com venda de pacote de intercâmbio, é uma venda mais cara, querendo ou não. Vender imóvel tem muito saia do aluguel no Brasil, então era fácil. Acabei aprendendo rápido a ser corretor, fui 7 anos, né? Só que o intercâmbio, aí depende de comissão. E aí a galera tava fazendo, sei lá, 1.200 euros vendendo hora em pub, e eu tava fazendo 400 euros, com aluguel de 850 para pagar, sabe? 400, 300 euros, porque eu não tava vendendo tão bem. Na época eu não sabia sobre tráfego. Então eu postava no Instagram e, tomara que muita gente veja o meu conteúdo, que entregue meu conteúdo para muita gente. Não entendia sobre tráfego pago. Então eu dependia ali do algoritmo para levantar mais clientes potenciais para morar na Irlanda, sabe? Mas enfim, vendas,
vendas em inglês e saber lidar com brasileiro, nós somos brasileiros e tal, cara, eu acho que a pessoa tá sem fronteira já. Ela só precisa aprender, por exemplo, hoje eu trabalho com quem quer morar aqui de forma legal, né, com visto e tal. Eu entendo dos vistos de Portugal hoje. Então, já é outra coisa que dá para fazer daqui, dá para fazer de qualquer lugar do mundo, sabe? O jabá já tá feito, inclusive. Não, mas é uma combinação assim de uma habilidade generalista, digamos, que é vendas, que você pode aplicar em qualquer coisa, mais o conhecimento técnico desse modelo de negócio específico, né? Tem que ter os dois basicamente para conseguir fazer uma boa venda. Mas, cara, me conta um pouco mais assim desse primeiro ano na Irlanda. Você estava em Dublin, era isso? Estava em Dublin. Eu fui sozinho, eu já namorava na época e tal, mas eu fui sozinho, fui primeiro porque a gente não tinha dinheiro para ir nós dois juntos, e a gente estava na expectativa da venda de um apartamento no Brasil. E eu fiquei lá, acho que foram 40 dias sozinho e tal, naquela ideia de arranjar emprego, achar casa, que lá, na verdade, você não aluga casa, né? Você aluga um quarto para você. A Irlanda tem muito dessa de residência estudantil e tal. E, em resumo, até minha namorada aí, foram 40 dias. Rotina lá, estudo de inglês, que era com visto de estudo, então se você não vai para aula de inglês, você tem o visto cancelado. Tem gente que acha que, eu vou tirar o visto de estudo, aí eu vou só pagar a escola, que na verdade você paga antes disso, não pode pagar lá. E aí eu vou ficar lá farreando e tudo mais, em Dublin, né, um monte de pub, um monte de festa, e tipo assim, por incrível que pareça, eu fui para uma cidade boêmia, que eles chamam, só que a gente não é muito de festa, nem eu nem minha namorada, assim, de ir pra pub, beber e tal, como a maioria dos brasileiros vai para lá, acaba, o dinheiro vai tudo para pub, sabe? A gente foi mesmo para ser um país, para ensinar inglês pra gente aprender inglês, evoluir mais o inglês, pra gente depois poder ir para outro lugar na Europa. A ideia era continuar na Irlanda mais uns 2 anos, pelo menos, só que até uma coisa para quem pensa em morar na Irlanda, eu acho que é uma experiência boa, é famoso onde o filho chora, mas não vê, ainda mais quem não tem ajuda financeira dos pais e tal. Mas quando te prende ao visto de estudo, que você é obrigado a trabalhar, você fica ali com 4, 5 horas do teu dia já comprometida, sabe? Então, desculpa, você é obrigado a estudar, você não consegue trabalhar durante esse período. Então, até muita gente que vai para lá acaba encontrando essa dificuldade, e muita gente, depois da Irlanda, vem para Portugal, porque já tem o inglês evoluído, já é fluente, ou pelo menos avançado, já teve experiência fora, já se acostumou com calçada boa, já se acostumou com sinaleira para pedestre, todas as coisas assim que a gente acha que não tem importância. Mas, enfim, a experiência na Irlanda foi mesmo um intercâmbio, uma experiência para mostrar como é que era a vida fora do Brasil, um país europeu, para depois a gente morar em outro país. Sempre foi isso, nunca foi, vou ficar para sempre na Irlanda, sabe? Até porque uma das coisas que é ruim, vocês devem conhecer pessoas de lá, é o clima da Irlanda é um pouco chato, assim, um pouco ruim, meio chuvoso, meio, para quem tá do sul do Brasil, meio bosta, assim, sabe? Mas é uma experiência boa. Eles chamam a Irlanda de Ilha Esmeralda e tal, pelos Campos Verdes, mas em termos de clima mesmo, poucas vezes você vai ter o sol para desfrutar desses campos, né? Mas, cara, antes da gente entrar mais assim no tema de Portugal, acho que seria interessante a gente falar um pouco mais assim da Irlanda. Você mencionou que uma experiência massa para quem quer aprender inglês e para quem quer ir para fora do país, mas eu acho que ao mesmo tempo a Irlanda acaba sendo um país que, ok, para ir aprender inglês, mas ao mesmo tempo que você não está completamente fora da zona de conforto, igual se você fosse para uma Sérvia ou para uma Bulgária, porque, cara, eu fui para Dublin esse maio, início de maio. Cara, tu anda cada 2 esquinas, tu ouve alguém falando português. Assim, é ridículo o número de brasileiros que tem ali em Dublin, né? Então, você chegou assim, a interagir muito com brasileiros por lá? Como foi essa parte? Cara, o que acontece? Como é um dos países mais baratos para quem quer estudar inglês, pelo menos era na época que eu fui, em 2019 e tal, hoje a acomodação está um pouco diferente, está um pouco mais cara, que o governo fez umas coisas lá que ajudou a encarecer, né? A acomodação, não sei se vocês estão por dentro, mas basicamente ele estendeu o visto de todo mundo durante a pandemia. Então a Irlanda, as cidades da Irlanda são cidades que rodam muito as pessoas. Você vai hoje, você conhece algumas pessoas, daqui 2 anos já não tá essas pessoas lá, estão outros estudantes.
Então, desculpa, eu perdi a pergunta, perdi o fio da meada falando do aluguel. Não, como que foi a experiência, assim, você tava com círculos mais de irlandeses, de brasileiros, interagiu muito com... Porque é um meio Brasil, né? Sim. Eu procurei aqui no Google, em 2016 tinha 13 mil brasileiros, mas pela Wikipédia tinha 27 mil e porrada brasileiros com permissões de residência em 2019. Então, só com permissão de residência. Se contar também a galera que tá bem legal, palhaçada e tudo mais, vai para norte de 30%. Quanto que é essa população da Irlanda? Peraí. Eu acho que são 6 ou 8 milhões de pessoas, se eu não me engano. 5 milhões? 5 milhões. Eu errei os dois, mas... Portugal, cara, desculpa, brasileiro, né? Eu ia comparar com Portugal. Portugal é um pouco maior, né? Tu sai do Brasil pensando, pô, não vou me misturar com brasileiro. Tu sai pensando isso. Só que tu chega na Irlanda, saudade da família, da comida e tudo mais, tu acaba se misturando com a tua cultura. É normal, porque brasileiro é mais de festa, de churrasco. Inclusive, o churrasco que eu tive lá foi tudo com brasileiros. Tinha europeu, tinha francês, tinha gente de outros países também, mas a gente acaba fazendo muita amizade com brasileiro, porque quando você chega, é brasileiro que vai te ajudar. Você vai estar nos grupos de Facebook, brasileiros e sei lá onde, e tu vai achar quarto, vai ser com um brasileiro. É um brasileiro que vai te passar vaga. É um brasileiro que vai te indicar para o emprego dele. Então, isso acaba que te ajuda um pouco, essa comunidade. Tem gente que sai com a ideia de, não vou me misturar com brasileiro, mas aí você pega a escola mais barata de inglês, por exemplo, para estudar no período mais barato, que é a tarde. E você acaba estudando tua sala tem 20 pessoas, tu vai estudar com 15 brasileiros, sabe? E tu vai falar português, porque todo mundo vai falar português. Então, eu sempre falava isso quando eu trabalhava lá, para quem queria morar na Irlanda. Cara, se tu não quer estudar com brasileiro, não quer ter contato, tem que fazer o que poucos brasileiros conseguem. Ao invés de tu pagar, sei lá, 10 mil reais numa escola de inglês, que era o preço na minha época, mais ou menos, paga 20 numa escola e estuda de manhã. Resumo é isso, porque tu vai ter poucos brasileiros que têm condição de pagar aquilo. Mas a gente teve contato, fizemos bons amigos lá na Irlanda, pessoas que foram para trabalhar, e a gente acabou se envolvendo mais com casais que tinham o nosso perfil, que não era tanto de festa, mais de trabalhar, às vezes sair para comer em restaurante e tal. Mas eu acho que é meio inevitável, assim, até para quem pensa, eu vou embora do Brasil, não vou ter contato com a minha cultura mais, não vou mais ser amigo brasileiro. Cara, não. Espera que tu vai ver, tá? Dublin mesmo tem, na verdade, eu acho que toda a cidade da Irlanda tem muito brasileiro, que Dublin é a capital, né? Eu fiz as contas aqui, tem uns 16 mil brasileiros numa população de 540 mil habitantes, ou seja, a gente é 3% da cidade. De Dublin. Eu olhei ali, tem um artigo da BBC falando que tinha 70 mil em 2022, de acordo com... Tá. Então, extensão de visto pode ter sido. Extensão de visto em 2022. Porque o que acontece? Durante a pandemia, eles estenderam os vistos de quem ia vencer nesse período da pandemia. Então, sei lá, se tinha 20 mil para vencer, chegou mais 20 mil quando abriram as fronteiras. 20, 30 mil, sabe? Muita gente que tinha pagado intercâmbio acabou indo depois que abriram as fronteiras, mas muita gente que teve extensão de visto, enfim, em resumo, a cidade deve ter ficado a capital brasileira na Irlanda. E, assim, você chegou a morar lá 1 ano, então acho que é o tempo suficiente para estabelecer uma rotina lá, conhecer o país. Quais você diria que são, assim, as coisas que mais te atraíram? Quais são as coisas mais interessantes na Irlanda? Seja, não sei, em termos de atrativos culturais e tal, ou mesmo coisas do dia a dia, assim, que, curti de morar na Irlanda. Cara, uma coisa bem simples que eu não tenho no Brasil e também não tenho aqui em Portugal, que eu peguei na cultura lá da Irlanda, que eu sinto falta, é você ir nos cafés tipo Insomnia, Starbucks, Café Nero e tal, pegar um cafezinho e andar na rua, cara, no frio, tomando um cafezinho na rua, naqueles copos de papelão, sabe? É uma coisa ridícula, assim, tipo, sério, tu tá citando isso? Tu poderia estar falando da Guinness, sei lá do quê, mas isso aqui não tem. Aqui você tem muita cultura de padaria, de sentar para tomar um café mesmo e tal, como é no Brasil, mas na Irlanda tinha muito essa cultura de você parar num café, pegar alguma coisa para comer e sair na rua andando, tá todo mundo sempre com pressa. Tipo, a cidade é muito plana, se anda muito e tal, então isso é uma das coisas que eu me surpreendi no início, assim, que foi legal. E assim, Dublin, Irlanda, não é tão segura, tá, como é, por exemplo, Portugal, mas você andar com o celular na rua também me surpreendeu, não ter 2 caras numa moto, essas coisas assim, faz diferença. Então, para mim, são pequenos detalhes, assim, da cultura,
por exemplo, uma coisa que eu peguei, eles não sentam para almoçar meio-dia, de você sentar e almoçar aquela feijoada e tirar aquela soneca depois do almoço, para quem dorme aí depois do almoço. É um lanche e a refeição principal do irlandês é o jantar. Então, eu peguei muito essa cultura, até pela correria de estudo e tudo mais, de só fazer um lanche ali no horário de meio-dia, comer alguma coisa com café na rua e na escola e tal, e fazer a refeição maior mesmo no jantar. É o contrário, né? No Brasil, eu acho que se almoça mais. Então, são pequenos detalhes, assim, que tu vai pegando. E, assim, o irlandês, aí entra um pouco a parte ruim, naturalmente é um povo que bebe muito, tá? Bebe muito mesmo, assim. De todo dia tá em pub. Você entra num pub 9 da manhã, tem um monte de gente já bebaça, assim. É a cultura do local, sabe? Mas são pequenos detalhes, assim. Mas se fosse para citar uma coisa que eu sinto falta da Irlanda, assim, é o negócio do café na rua, por incrível que pareça. Não sei se tem em outros lugares, imagino que tenha também nos Estados Unidos, nunca fui para lá, mas esse negócio de parar num café, pegar um lanche e sair andando na rua é natural, sabe? E aqui não é. Se tu pegar um café e ir pro meio da rua com a tua caneca, tu vai ser chamado de maluco, sabe? E lá não é. Eu acho interessante como a gente sempre se apaixona por essas pequenas coisas. Quando eu tava na Estônia, foi pão de centeio. Eu só achava muito bom. Tipo, toda comidinha, qualquer prato que você vinha 3 fatiazinhas, assim, eu achava do caralho. Você sempre curte alguma coisa boba que você fica se sentindo, por que que... A pequena diferença, né? Por exemplo, tu vai parar para atravessar a rua, tem sinaleira para pedestre que faz barulhinho, tipo, é coisa que tu não tá que é pra cego, né? Por exemplo, eu saí do aeroporto, eu lembro da minha primeira sensação, além do vento gelado, que foi final do inverno, ali por março, mais ou menos, que eu cheguei, a cidade muito silenciosa, muito carro elétrico, sabe? Não tem moto com descarga alterada, essas coisas assim, são pequenos detalhezinhos que tu só nota depois que tu vê. E aí, depois que tu volta pro Brasil, tu pensa, meu Deus, como a gente tá atrás, sabe? São pequenas coisas. Só que aí, se tu fala isso para alguém que tá no Brasil, que é apaixonado e não saiu do Brasil ainda, tu é visto como chato, sabe? Ah, só porque aqui não tem calçada para andar direito. E aí, qual o problema? O cara da cadeira de rodas só ele levantar e passar. Tipo, é mais ou menos isso, sabe? Pensamento assim. Mas fora, são costumes diferentes. Essa parte de urbanismo, assim, no geral, uma coisa que eu gosto muito da Europa, porque você pega essas principais cidades europeias, elas são formadas aí há milhares de anos, e os centros delas são muito mais voltados para pedestre, né? Então, é muito menos carro. Você tem ainda, assim, tipo, rodovias e tal, mas elas geralmente passam por fora da cidade. Não tem, geralmente, porque essas grandes rodovias atravessando uma cidade cheio de carro e tal, de, tipo, sei lá, 8 pistas no meio da cidade, sabe? É algo que tu geralmente não vê, né? E isso reduz o som, no geral, que você vai estar ouvindo o tempo todo. Cara, isso me lembrou agora que, tipo, da viagem que a gente fez para o Marrocos, inclusive, que tem um podcast aí já gravado, que, cara, tipo, toda a cidade super barulhenta, porque o pessoal toda hora cruzando fora da faixa e buzina, e o pessoal dirigindo, tipo, tudo barbeiro, basicamente. E é algo que tu nota, cara, assim, querendo dormir e tal, tipo, pô, barulho de buzina, sei lá, meia-noite, sabe? Algo que tu, quando você não tem isso, você nem nota, mas é algo que, sabe, você só nota quando você perde, de uma certa forma. Mas também tem uma coisa de densidade de cidades que faz isso, né? Dublin é bem denso, embora eles tenham um planejamento urbano que achata tudo. É engraçado, tipo, você vê no mapa Dublin, assim, tudo para em 4 ou 5 andares, assim, é meio tipo, plano diretor achata. Mas mesmo assim, os prédios são muito próximos, a densidade urbana de Dublin capitais europeias, no geral, é muito mais alta. Então você consegue andar. Agora, tenta fazer isso, tenta andar em, sei lá, Belo Horizonte. Tentando em alguma capital do Nordeste e tal, que é tudo espraiado, assim, puta merda. Só de carro, né? Tem cidade no Brasil, Sim. por exemplo, tu tem que ter um carro para resolver as coisas. Em Dublin, um costume que, inclusive, eu aprendi com um brasileiro no início, acho que foi no primeiro ou segundo dia de aula, ele me falou, cara, aqui chove muito, tá? Só que chove pouco, em pequena quantidade. Chuvisco, né? Chuva, pouca coisa. Tu vai notar que a galera na chuva, eles botam capuz. Não é que chove, só dá uma molhada, assim. Dá uma olhada, assim. Tu vai notar que a galera bota o capuz e continua andando na mesma velocidade, ninguém sai correndo. E, tipo, dito e feito, assim, tu acostuma andar na chuva, porque... guarda-chuva, Jason. Não, lá venta muito também e o teu guarda-chuva não vai durar 2 dias, tá? Então, são coisas diferentes, são pequenos detalhezinhos que fazem tu acostumar com a cultura local
Mas, assim, se fosse me perguntar se eu faria de novo, faria, mas não para morar para sempre na Irlanda por conta do clima especial, assim, né? Tem clima muito fechado e tal, mas isso não é impeditivo para alguém que quer morar fora, aprender inglês, ter experiência fora, eu acho, na minha visão. Entendi. Fora isso, assim, uma coisa que ficou curiosidade para mim, você mencionou a questão de segurança, que não é Sim, tão alta. Poderia falar um pouco mais, assim, de como que está comparado com Portugal? polêmico, hein? Agora é a parte que eu penso em controlar o que eu vou dizer, porque pode ser polêmico, né? Mas, vocês já ouviram falar do tal do Conor McGregor, né, do UFC e tal? Enfim, pessoa famosa. Lá na Irlanda existe um auxílio que eles dão, os brasileiros conhecem, quem está na Irlanda vai conhecer o termo naná, que se fala, que são os knackers, né, que eles falam e tal, que recebe esse auxílio governamental. E muita gente, especialmente jovem, de, cara, 11 anos a 16, 18, utiliza desse auxílio, eu não sei o valor, tá, mas, resumidamente, para usar droga na rua e para mexer com pessoas, não é mexer com brasileiros, tá? Você, às vezes, vai ver relato, os caras não gostam de brasileiros. Não, isso é como é que é? Complexo de vira-lata, acho que eles falam. Não, eles não gostam de ninguém. Eles querem mexer com todo mundo. É aquela coisa. Chegou a minha atenção que eu ofendi alguns de vocês. Eu peço desculpas. O meu intuito era ofender todos vocês. É mais ou menos isso. Mexe com o irlandês, mexe com todo mundo. Então, essa galera, tipo, que recebe auxílio e tudo mais, quer causar problema. Desde tacar ovo nas pessoas na rua, por incrível que pareça, desde passar de bicicleta roubando o celular das pessoas, desde roubar bicicleta. Cara, quem está na Irlanda, nos últimos tempos, eu tive a impressão, às vezes só a impressão, porque eu saí de lá faz um tempinho já, que tem aumentado um pouco essa política assistencialista, vamos assim dizer, sem porta de saída, faz que os caras serem incentivados, na minha visão, de leigo, que eu sou leigo sobre isso, tá? Vamos deixar bem claro, a eles não saírem dessa situação. Então, continuarem incomodando as pessoas na rua, seja irlandês, seja brasileiro, seja mexicano, seja quem quer que for. E nessas cidades de grande centro, especialmente Dublin, dependendo do horário, dependendo da região que você está, não é tão seguro assim. Mas, assim, não se compara a uma cidade do Brasil, tá? Se você está aí em São Paulo pensando isso, então não vou para lá. Cara, não, é mais seguro, pode ficar tranquilo. Mas não é o paraíso, né? Não existe o paraíso aqui em nenhum dos países. Mas lá tem situações assim, e eu passei 2 situações lá com relação a isso. Uma delas foi um gurizinho de acho que 1,50, que tinha, sei lá, 12 anos, tentou dar uma ombrada em mim no meio da rua, porque eles reconhecem o irlandês, ele tem muita característica ele parece irlandês, resumidamente. E ele viu que eu era estrangeiro. E aí ele tentou me dar uma ombrada no meio da rua, e eu tava falando com a minha namorada no celular e tal, olha só, o cara tentou me dar uma ombrada. E eu fui reto, tipo, fora de confusão, né? Fica de boa e tal. E a outra coisa foi que tentaram roubar o celular da minha namorada, que ela tava ouvindo áudio na rua, assim, e tentaram passar de bike e roubar o celular. E ele que viu e falou para ela, não pode andar com o celular assim e tal. Mas, nesse sentido, Portugal e Irlanda tem muita diferença. O que seria uma tarde normal no Rio de Janeiro? Eu não sei, mas eu nunca fui para o Rio, assim, dizem que eu sou meio mal acostumado por ter morado em São José, Florianópolis, que é mais seguro, né, no Brasil e tal. Mas, eu imagino que sim, dos grandes centros aí, isso deve ser detalhe. Do Brasil, no caso. Entendi. E, então, assim, prós, você mencionou ali vários pontos de cultura, a questão de também ser mais barato para quem está querendo aprender inglês, mas em termos de, sei lá, contrapontos, não é tão seguro quanto outros países da Europa, e atualmente tem aquela questão aí da crise de falta de lugar para ficar, né, de acomodação. Isso. Esses 2 principais, assim, eu ainda quero fazer um vídeo sobre como essa crise de acomodação é puramente uma figura de plano diretor, cara. Tipo, você olha Dublin inteira, é tudo achatado em 4, 5 andares. É tipo, mano, prédios. Essa tecnologia existe. Autorizem ela. Mas, enfim. É uma cidade... É engraçado andar no Google, no Street View de Irlanda, porque é muito bonitinha. Você olha pro céu sempre, nublado. Sempre. É isso. Exatamente. Essa parte de acomodação, a cidade atrai muito estudante para curso de inglês, porque do mundo é um dos mais baratos. Então, muita gente tem necessidade de inglês e quer morar fora. Então, une o útil ao agradável num país que paga bem, por hora. Beleza. Só que tem esse ponto aí, no centro da cidade você não pode fazer prédio.
entendeu? Então, se tem ali, tem que manter os prédios históricos, 3 andares, 4 andares. E, cara, eu ouvi dizer, nos últimos 6 meses aí, que eu participo de alguns grupos ainda, minha namorada também da Irlanda, só para saber como é que tá, né? De gente com dinheiro para pagar acomodação dormindo na rua, cara, porque não tem acomodação disponível, entendeu? Não sei como é que tá lá, mas na minha época já era extremamente caro pagar 850 euros num quarto com banheiro. E hoje dizem que um quarto parecido tá 1.400 euros, sabe? 1.500. Então, falta de opção, resumindo. Falta opção, os donos de casa cobram mais caro, porque eles têm ouro lá no meio, né? E o governo não deixa, a prefeitura não deixa construir prédio mais alto. Resumindo, é isso. Eu gostaria de fazer também um adendo, assim, que a Irlanda está particularmente pronunciado, mas esse ano a gente está vendo um aumento de custos bem grande na Europa toda, tá? Mesmo aqui na Alemanha e tal, custo de vida no geral, tipo eletricidade, gás, custo também de acomodação a curto prazo, tipo o Airbnb está explodindo na Europa toda, porque o pessoal está viajando tudo que não viajou nesses 2 últimos anos, né? Então isso está também subindo o preço no continente inteiro, né? Então, se você tem uma noção de preço da Europa, sei lá, 3 anos atrás, essa não é a mesma noção de hoje, inclusive para Portugal, né? Em termos de custo de vida em Lisboa e tal. Pô, eu lembro quando eu fiquei ano passado, fui olhar os preços lá no Airbnb, não tá a mesma coisa. De um ano para cá já subiu bastante, tá com muita gente indo para Portugal, né? Então, acho que até é um bom momento para a gente fazer essa transição assim de tópico, né, de Irlanda para Portugal. Então, como que foi? Você estava na Irlanda, foi para o Brasil, depois do Brasil foi para Portugal. Como que foi esse processo de imigração? Assim, com qual visto que você entrou? Como que você decidiu ir para a cidade que você foi? Cara, então, aí entra um pouco polêmico, um ponto, não é polêmico, na verdade, é que eu vim, como a maioria dos brasileiros vem para cá, que é como turista. Muita gente vem para cá, na imigração, diz, você veio turista? Sim, eu vim conhecer isso, aqui. Aí você fica aqui em Portugal e pega um emprego ou abre uma atividade, que é como se fosse um MEI no Brasil, e que no meu caso seria isso, e faz uma manifestação de interesse, que é basicamente você dizer que quer permanecer no país. Só que isso demora uns 3 anos para ser regularizado, para você ter visto, para poder viajar aqui na Europa. E aí, quando a gente era para ficar 20 dias no Brasil, da Irlanda, só para tirar umas férias, comer um cachorro quente lá, que não tem fora do Brasil, igual do Brasil, nem x-salada, nem nada. E era para vir para Portugal. Só que na época eu não conhecia sobre os vistos. Tem vistos, por exemplo, Startup Visa, que é um dos vistos que tem aqui, que permitia que eu tivesse feito um visto para isso. E para vir para cá legalmente. Só que eu fiquei no Brasil esperando a pandemia para passar, para abrirem as fronteiras, para eu poder ir como turista. Eu e minha esposa e tal. E hoje é uma das coisas que eu não indico. Não indica porque tu não quer que mais gente vá para Portugal. Não, é porque você fica 3 anos para regularizar. Você não tem praticamente crédito em banco, você não pode comprar carro. Você tem várias coisas para limitar, inclusive hoje em dia tem nem banco. É um limbo regulatório, tipo, você tá lá, mas é tipo, vamos ver. Sim, não você pode nem na Espanha. Ou não, aí ninguém quer fazer coisa com você, né? Sim, você não pode nem na Espanha, por exemplo. A gente mora 1 hora da Espanha de carro, mais ou menos. Só que te pegarem na Espanha, você estourou o tempo de turismo na União Europeia, você não tem uma residência na Europa, o que você está fazendo aqui? Você vai ser mandado de volta para o Brasil. Então, hoje é uma das coisas que eu indico a galera já sair legalizada do Brasil. Uma que é mais econômica, porque a pessoa vindo com visto, ela só vem com uma passagem e tudo mais. Mas, em resumo, a gente veio como turista já com a intenção de continuar fora do Brasil, porque o Brasil, pra gente, é só para as férias, cachorro-quente, visitar a família, praia no verão, de Floripa, e deu, tchau, sabe? Eu tenho um irmão que ele gosta muito do Brasil, assim, para ele essa mentalidade é muito diferente da dele, tipo, lutar por um país melhor e tudo mais, admiro, mas hoje o meu objetivo é minha família, entendeu? Minha família, eu, minha esposa, minha filha que vai nascer daqui a pouco, e a vida fora do país, quando tu acostuma, mesmo Dublin, mesmo os contras que eu falei, segurança, chuva, cara, se fosse para morar em Dublin, a vida inteira eu moraria, sabe? Comparado ao Brasil, entendeu? Não tem comparação, assim. Mas a gente veio para Portugal como turista, para regularizar, só que acabou que conhecer uns vistos, aí se regularizou aqui através de um visto, o nosso visto vai sair agora, daqui uns 2 meses saiu o nosso visto e tal, nossa filha já vai nascer, inclusive, portuguesa por conta disso, porque saiu o visto da minha esposa. Então, enfim, a pergunta foi como a gente veio parar em Portugal. O objetivo era continuar fora do Brasil e trabalhar para a gente, num país barato. Resumindo, é isso, sabe?
barato na Europa, né? É importante ressaltar. E como que você Especialmente escolheu o a norte português é mais barato, né? Mais barato, O muito mais norte barato. português acho que é a área mais barata que você ainda tá, tipo, no centro português, sem ir pra, tipo, Romênia e tal, essas coisas, né? Sim. E, por exemplo, o Francisco comentou de Lisboa. A gente teve a experiência de morar em capital, em Dublin, lá na Irlanda, e a gente não pensou em nenhum momento em morar em Lisboa. A gente queria morar numa cidade mais tranquila. A ideia era a gente ir para o Algarve, na verdade, quem conhece aqui é o sul de Portugal, mas é mais caro e em alta temporada fica muito caro o aluguel. Então, verão aqui europeu, O Algarve virou meio que aposentadoria da galera europeia, né? Eles vão para lá, tem muito britânico e tal, aí encareceu, né? Pro outro lado. Porque, para quem não sabe, Vila Nova de Gaia é do outro lado da Ponte Porto, né? Tem o Douro, Porto e Vila Nova de Gaia embaixo. Sim. Então, de novo, você tá meio que em São José de novo, não sei se você já percebeu isso. Você tá do outro lado da ponte de novo, é tipo, Vila Nova de Gaia, Porto. Ah, tá, não, é do outro lado da ponte. Ah, tá, tipo, padrão da vida se repetindo. Porque é a mesma coisa que São José e Floripa. Se tu for alugar uma casa em São José, é mais barato do que tu alugar em Florianópolis. É a mesma coisa aqui. Vila Nova de Gaia é mais caro é mais barato que Porto. Só que tu tá em Porto. Tipo, pega um metro ali, 2 minutos tu tá passando a ponte, sabe? 2, 3 minutos tu tá passando a ponte. É super facinho, eu lembro. Eu fiquei aí acho que uma semana, assim, eu lembro que era super facinho de transitar, a coisa mais trivial do mundo, assim. Entendi. Então, assim, a sua escolha de Vila Nova de Gaia foi: eu quero estar num lugar um pouco mais, assim, não quero estar no centro de uma capital, mas ainda quero ter acesso a uma cidade maior. Quero poder abrir o Uber meia-noite e poder pedir alguma coisa para comer, Uber Eats. Ou, sei lá, tem outros aqui, tipo Bolt Foods e tal, mas resumidamente é isso. Tu vai muito para o interior de Portugal, 10 da noite, tchau. Você comeu, talvez não tenha mais um restaurante para você pedir alguma coisa. Então é meio... Esse cara baixa a porta mesmo, eu achava muito cuzão, cara. Tipo, pô, falta 5 para as 10, sei lá, 10 para as 10, você queria comer alguma coisa, você olha pro restaurante, o garçom já olha pra você, tipo, ah, não. Não vai entrar. Ah, não. Em agosto aqui, por exemplo, que é o mês do verão, a academia falou, esse mês a gente vai reduzir o horário de sábado. Tá? É isso. Porque tá todo mundo de férias. Beleza, tudo bem. Agosto é assim, agosto é como se fosse janeiro, é como se fosse até o carnaval do Brasil, assim, agosto aqui, né? Francisco sabe bem disso também, né? Sim, não, Espanha, eu tô voltando agora de Valência, também mesma coisa, fui pra academia, não, esse mês a gente não vai abrir no final de semana, restaurante também, a gente tinha marcado um meetup para fazer num restaurante, os caras, não, esse mês a gente tá fechado porque o dono foi viajar, a gente teve que trocar, tipo, de última hora no dia para ir para outro restaurante. Pô, o dono foi cozinheiro? Não, esse povo ibérico leva o seu descanso muito a sério. Muito a sério. Puta. Poderia ser chamado de falta de vontade de ganhar dinheiro, mas eu vou dizer que eles respeitam... Essa é a impressão que eu tive, cara. Eu rodei o interior de Portugal um pouquinho. Eu tive essa impressão que o pessoal tá tipo, mas eu não... eu sempre fiquei pensando, cara, se alguém aqui falar assim, meu negócio é o seguinte, eu vou abrir um restaurante quando ninguém abre. É só isso. Esse cara vai ganhar dinheiro? Especialmente se for comida brasileira. E isso é muito, muito. Mas uma impressão que a gente tem aqui, eu não vou dizer que é uma certeza, vou dizer que é uma impressão. A gente foi, por exemplo, num restaurante, num sushi, esse sábado e tal, só tinha garçom brasileiro. Só tinha garçom brasileiro. Você vai em lugar, só tem brasileiro. Não. O brasileiro, cara, a mão de obra brasileira, o cara que tem pegada para trabalhar, e muitos têm, que tem ali um pouco de inglês, pelo menos um inglês mediano. Cara, eu não sei como é que é nos países do leste europeu, mas aqui em Portugal, se tu vem para cá, não falta espaço para trabalhar, porque esse negócio da mentalidade descansada, vamos assim dizer, né, do português, do europeu, na verdade o português novo vai para fora, né? Isso é um assunto importante também. Mas para quem vem para cá e quer começar uma vida na Europa, cara, Portugal eu acho que é uma escola. E desse sushi eu estava conversando com a minha esposa. O brasileiro trabalha muito, ele é muito trabalhador. Só que ao invés de tu estar no Brasil para ganhar R$1.500 sendo garçom de um lugar lá, tu vem para cá para fazer, sei lá, 1.000 euros, 900 euros, sabe? Mas o salário mínimo, não, tu vai trabalhar mais, tu vai fazer mais do que o mínimo. Se você trabalhar mais horas, né? Então, esse negócio, eu sinto também uma diferença nisso. E ontem eu estava conversando com ela, com a minha esposa, no que isso interfere pra gente. Tipo, o que essa mentalidade descansada de, recebo ajuda do governo e tal, não quero te atender faltando 30 minutos para fechar,
que isso interfere? Menos serviços para a gente, tudo mais, mas a gente trabalha para a gente depende da gente. Não tem cliente português, só tem cliente brasileiro, inclusive. Inclusive, o tráfego pago aqui em Portugal parece que não existe, assim, tu dá um dentista no Google, não aparece direito, sabe? Mas isso aí o Brasil está muito à frente, tá? Se é uma vantagem, assim, do Brasil, eu acho que é esse negócio da mão de obra e da vontade de trabalhar. Isso aí realmente é uma coisa a se destacar, eu acho. O que já vai para uma pergunta que eu queria te fazer, que era como que é trabalhar aí, porque, assim, para quem não conhece Portugal, eu tenho uma noção que eles estão, assim, 4 décadas para trás em termos de qualidade de marketing. Assim, eu sinto que é mais ou menos por aí, tipo, os caras não sabem os anúncios, os outdoors, você olha e fala, meu Deus, o que aconteceu aqui? Então, eu queria perguntar pra você como é que é, então, trabalhar com tráfego, tipo, estou na Europa, beleza, estou trabalhando, se você atende Portugal ou Brasil ou tal, ou como é que é vender aí, porque eu tenho a sensação de que trabalhar com o que você está trabalhando aí deve ser, em parte deve ser passeio porque não tem concorrência, mas em parte deve ser complicado porque, tipo, as pessoas não conhecem ainda o que é isso, é a sensação que eu tenho. Sendo sincero, eu vou responder isso com um exemplo. Tem um contador aqui que fez um trabalho para mim e eu ofereci para ele para fazer o Google para ele. Cara, tu tens um site? Tenho. Beleza, queres fazer Google para quem pesquisar, por exemplo, contador no Google, contabilista, serviço que tu oferece. E aí ele me falou, mas aí eu vou ter mais cliente, eu não preciso. É isso. Resumindo, é isso. Eu não preciso de mais clientes. Ele me falou, tá bom então. Resumindo, hoje, meus clientes são todos brasileiros. Eu tenho brasileiro que mora nos Estados Unidos, que cria conteúdo lá no Instagram. Tem brasileiro que tem uma hamburgueria em Madrid, na Espanha. Brasileiros no Brasil, que desde emagrecimento, vários nichos assim. Porque eu nem tentei pegar clientes aqui, tá? Mas tu ganharia em euro. Mas é mais fácil 3 brasileiros me contratar do que um português querer fazer tráfego pago. O que é isso? O que é tráfego? Por incrível que pareça, nisso aí o Brasil está muito à frente. Na verdade, Rafael, os portugueses aqui escutam o YouTube do Brasil, Felipe Neto, Lucas Neto e tal. As crianças, elas têm... Saiu uma matéria dizendo que criança portuguesa está com sotaque brasileiro. Por quê? Porque até criação de conteúdo é do Brasil, entendeu? Mas acho que isso é algo, assim, até natural. É uma invasão cultural, basicamente. A gente tem 200 milhões de brasileiros versus, não sei, 6 milhões de portugueses, alguma coisa assim. Naturalmente vai ter mais conteúdo sendo criado em português do Brasil, assim, é inevitável. Um exemplo aqui, esses dias eu estava ouvindo minha vizinha, acho que é de Angola, algum país africano, que o português dela é diferente do português de Portugal. E ela estava ouvindo Ferrugem, Exalta Samba e tudo mais. Beleza, tá ouvindo um pagodão, achei que era brasileira. Daí no outro dia eu vi, não, ela na verdade é de um dos países da África. Aí outro dia ela estava brigando com a filha dela. Eu ouvi isso, que eu trabalho em casa, então eu escuto, né? Home office tem dessas coisas. Ela brigando com a filha dela, dizendo que ela ia falar brasileiro. Se tu continuar vendo esses canais, tu vai falar brasileiro. Então, ouve canal dos Estados Unidos, etc. Aí eu pensei, mas tu escuta pagode no Brasil, cara, sabe? Tipo, culturalmente mesmo. Isso aí, imagino até que o Rafael deve ter uma audiência boa em Portugal. Imagino também. Não? Deixa eu dar uma olhada aqui. É que eu não sei, eu acho que a proporção... Se bem que, cara, uma vez... Não, isso foi um dos meus reconhecimentos mais malucos. Eu tava andando na Baixa de Lisboa e um senhor de uns 65 anos de idade, com bigoda e uma boina, falando no mais profundo português de Portugal, me reconheceu, me parou porque ele assistiu o canal, porque ele curtia ver os vídeos da Lava Jato. Eu fiquei tipo, meu Deus. Loucura. Totalmente inesperado, assim. Mas eu acho que, deixa eu ver aqui na minha estatística, eu acho que não tem muito Portugal aqui não, assim, comparado, porque eu falo muito de Brasil. Eu acho que se eu tivesse um conteúdo mais geral, assim, tipo, economia como um todo e tal, talvez pegaria mais. Mas eu entendo, tipo, eu tenho muito amigo influencer, eles têm muita gente em Portugal, eles vão fazer meetup em Portugal, porque tipo, vou vender merch em euro, foda-se. Do nosso lado aqui, tipo, na SETI, pelo menos no nosso Analytics, é sempre, tipo, 5 a 10% Portugal, né, em termos do nosso acesso. A gente até tem alguns clientes de Portugal, mas a maioria também é Brasil, né, então... Eu ia comentar sobre isso. Eu acho que aqui é 1% pequeno. Às vezes é uma pessoa que quer pagar menos imposto, porque Portugal aqui tem imposto alto para empresa e tal, e é um brasileiro que mora aqui.
Inclusive, é uma das coisas que eu falei para o Francisco, que eu entrei no grupo ali e tal, do Telegram, porque eu já estou de olho nisso. Sabe, um negócio na Estônia, um negócio assim, um pouco mais para frente, porque é pesado aqui, para quem quer abrir empresa, mas eu não estou no nível de abrir empresa ainda, sabe? Você veria, assim, você vê Portugal como um país de ponte, digamos, igual você mencionou da Irlanda, tipo, gostaria de ficar aqui por uns anos, mas não é um país que eu vejo para morar a vida toda. Você tem uma noção semelhante de Portugal e por quê ou por que não? Boa pergunta, cara. Eu acho que, para quem mora no Brasil, eu vejo duas portas de saída, assim, que é a Irlanda e Portugal. Mas eu acho que muita gente que está no Brasil pensa, eu vou sair do Brasil para viver o resto da minha vida num desses países, então tem que fazer a escolha perfeita. Na verdade, não existe escolha perfeita. Tu vai fazer uma escolha para ter uma experiência fora, como eu tive na Irlanda, e às vezes você vai escolher vir para Portugal primeiro, porque talvez ainda não tenha inglês, algo nesse sentido, não quer aprimorar. Só que depois que você pega, é uma das coisas importantes também, você pega 5 anos de visto aqui, você pega visto, tá? Autorização de residência. Você está 5 anos, você dá entrada na cidadania europeia. E aí, com a cidadania europeia, você escolhe para onde vai. Então, eu, particularmente, a minha esposa já é mais ela fica com medo quando eu falo isso, que ela acha que eu quero ser nômade, mas não. Eu gosto de ter uma casa e tal, até já pensei nisso, de ser nômade, acho legal, admiro. Mas depois te abre a possibilidade de morar, são 26 países, se não me engano, na União Europeia, é isso? Com a cidadania. Por aí. O Jorge está para entrar também, então o número vai mudar. Então, depois abre a possibilidade de você morar em outro país. Mas não é que, se for para fazer isso é porque Portugal é ruim. Não, não é ruim, cara. É melhor do que o Brasil em muitos aspectos. Só que é uma porta de entrada, na minha visão. Uma porta de entrada. Até porque, vamos supor que você seja garçom. Você vem para cá, tá ganhando, sei lá, 1.000 euros aí num sushi, num bar, você fala inglês no mediano. Você pegou o seu visto, e quem sabe a sua cidadania, daqui a pouco, às vezes você tem direito a uma cidadania, o que te faz não ir para uma Suíça, uma Alemanha, sabe? Trabalhar num país que na Irlanda, inclusive, que ganha mais dinheiro, para quem trabalha vendendo hora, precisando de emprego no local, sabe? Então, na minha visão, depende muito do perfil da pessoa. Para quem trabalha por conta, por exemplo, eu tenho meus clientes online e tudo mais, dá para se pensar em morar muito tempo em Portugal. Não tem pressa de sair, até porque é um país seguro, está na Europa, é barato para viajar, sei lá, desde ir para a Espanha, dá para ir de carro, de trem, ou de Flixbus aqui, que é muito barato, para ir para a Alemanha de avião barato, Skyscanner e tudo mais, né? Mas não vejo como o último país que eu vou morar, não vejo. Porque o plano aqui nunca foi para ficar 1 ou 2 anos, foi para pegar a cidadania, que inclusive eu vi que vocês fizeram um podcast com uma pessoa que está fazendo o mesmo processo que o meu, via judeu sefardita. E você pega essa cidadania e aí te abre a possibilidade de abrir uma empresa na Estônia e visitar. E eu falei isso para minha esposa ontem. Eu acho que a gente vai num local ainda aqui da Europa, vai falar, eu moraria aqui. Aí a gente vai se olhar e vai falar, a gente pode morar aqui, a gente tem documento. A gente tem renda para morar aqui, porque dependendo do lugar vai ser um aluguel mais caro. Em resumo, depende do perfil de cada um. Mas se a pessoa pensa em sair do Brasil hoje, na minha visão, se ela não tem dinheiro, se ela não tem dinheiro dos pais, mas se ela tem um inglês mais ou menos, ou vai melhorar na Irlanda, para passar lá 1 ou 2 anos, ou já vem para Portugal, sabe? Essa é a minha visão. A gente fala disso bastante, de pensar nesses países como escada, né? Porque às vezes a galera quer já ir para um país voando e do caralho e tudo mais, e tipo, não, cara, calma, bota o pé antes. Mas uma coisa também que eu vi, todas as vezes que eu fui para Europa que eu vi isso, é que uma vez que você tem o visto para trabalhar e tudo mais, a tua demanda sobe pra caramba. Porque enquanto você ainda tá, tipo, chegando e tal, a galera não quer tanto te contratar, ou não... Mesmo quando você tem perfil no LinkedIn, essas coisas. Agora, tipo, tenho que eu já trabalhei numa empresa dentro da União Europeia e tenho visto tudo mais. Puta, cara. Nossa, quando eu tava na Estônia, meus amigos brasileiros lá, cara, e tinha uma puta galera, inclusive. Cara, todos eles falavam, mano, eu não aguento mais, eu vou deletar meu LinkedIn, é todo dia recrutador, que é saco, sabe? Os caras estão puto já. Então, eu gosto dessa visão de escada, e depois você vai vendo que países que você vai, porque aí é muito fácil de você ir experimentando, né? Tipo, vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada lá, cada 2, 3 meses vai em algum lugar, dá pra fazer esse tipo de coisa, né? Sim. Você vem com visto, por exemplo, para quem vem como turista, vai te sobrar mais trabalho braçal em Portugal, que você está vindo da maneira ilegal. Possivelmente, as explorações aqui de, o patrão não está pagando, não pagou meu salário. Você não tem documento, então você não tem onde ir para te cobrar, para ajudar a cobrar. Agora, se você vem com visto, você já é diferenciado, até para a empresa, por exemplo.
você estivesse em um restaurante aqui, a pessoa chegou há 2 dias aqui em Portugal, nunca morou fora, tu não sabe se ela vai embora. Por que tu vai contratar ela, sabe? Não sabe se vai bater saudade do cachorro-quente lá de Florianópolis, do X-salada de lá, e ela vai voltar. Agora a pessoa... Você não confia também, né? Porque se o cara fizer uma cagada aqui, como é que eu vou atrás dele? Como é que eu posso... O que impede ele de fazer uma cagada aqui, manda se fuder e ir para outro lugar? Sim. Vou cobrar de quem? E se tu for cobrar, tu pode ser associado à imigração ilegal ainda, mas tu contratou um turista. E outra coisa, eu tenho uma pessoa aqui que acabou fazendo um visto e tal, que tá pegando visto, ele fez um negócio de salgado aqui, ele mora próximo de Lisboa. Salgado brasileiro, vocês devem imaginar que vendeu muito, tá vendendo muito salgadinho, coxinha, empadinha e tal. Mas ele já falou, quando eu pegar o visto, eu vou fazer a troca para carteira de caminhão, que é uma das coisas também que tem, olha, campo aqui é motorista de caminhão, tá? Só que a pessoa tem que ter visto, né? Não vai chegar como turista e sair dirigindo caminhão de sei lá quantas toneladas. Mas, cara, empresa do Reino Unido, da França, da Alemanha, querendo contratar motorista. Não precisa nem falar a língua do país, eles só querem que a pessoa fale o mínimo de inglês, que tenha possibilidade legal, sabe? Eu na real, para o setor que eu olho aqui, eu só vejo oportunidade, para quem quer morar fora, sabe? Só vejo oportunidade. Não sei se é porque a gente trabalha com isso, então acaba vendo que é muito fácil, hoje fica no Brasil quem quer. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Cara, vai vender brigadeiro então, faz um dinheirinho vendendo um brigadeirozinho lá, junta 10 mil, 15 mil reais, melhora o teu inglês e vai. Ou faz um intercâmbio voluntário, tem tudo isso. Sim, eu gosto muito, assim, quando tem essa exploração de quais as oportunidades que tem, né? Porque acho que a coisa mais animadora é quando a pessoa não sabe que tem oportunidade para morar fora. Uma vez que ela sabe que tem, que é possível, que, pô, dá para fazer, aí é só a pessoa realmente começar a ir atrás e que eventualmente ela vai conseguir, né? Mas quando ela não tem essa direção, que geralmente a pessoa fica mais desesperada, sem esperança, né? Por exemplo... Só para a gente ter uma noção que você estava falando antes do visto português, que você não sabe tudo mais, como é que seria para alguém já sair aqui do Brasil com um visto português? Tipo, custos e coisas. Porque eu sei que tem visto de empresa, tem algumas coisas, né? Existem hoje vários vistos que estão para ser aprovados, inclusive de nômade digital, que eu acho que vai ser um dos vistos aí que quebrar o... digital, tu teria encaixado quase instantaneamente. Tá aqui a renda, tchau, abraço. E vai ter um visto, porque o que acontece? Hoje, em Portugal, os caras do CEF, você chega lá com 4 malas, com a tua cachorra no colo, dizendo, eu vim turistar, passar 15 dias. Eles olham para a tua mala assim, né? Tipo, pô, 4 malas, 15 dias, 4 malas, 15 dias. Eu sei que tu vai ficar. Então, isso acontece há muito tempo. Isso é uma maneira legal de fazer. Então, eles estão criando um novo visto, que basicamente vai permitir que a pessoa saia do Brasil já legalizada para procurar emprego aqui. É um novo visto para procura de trabalho. Esse é um visto que vai sair. Mas o que está em prática hoje, que é um dos mais fáceis, inclusive, que a gente está vendo sobre isso e tal, digo assim, com instituições aqui de ensino, é ridiculamente barato estudar na Europa. É ridiculamente barato, te permite morar e trabalhar. Estudar, né? Você tem que estudar. Mas você paga o curso parcelado. É ridículo. Você, no Brasil, você paga mais caro para fazer direito no Brasil do que fazer direito na Europa. Tipo, vou pagar, sei lá, R$1.000 por mês para fazer numa faculdade aí. Aqui é mais barato, mesmo convertendo, sabe? Traz o teu R$1.000, traz para euro. Vai ter muita instituição assim. Então, hoje, para uma pessoa que não tem filhos, na verdade, o de estudo também permite trazer família, tá? Mas acho que seria mais fácil a pessoa vir estudar se ela não tem filhos. Seria isso. Ou então visto de empreendedor, Startup Visa, que é um dos vistos que tem aqui também. Então, resumidamente hoje, se a pessoa passar para mim, o que ela trabalha, o que ela faz, ela fala inglês, quanto dinheiro você vai trazer? Você faria um curso? Cara, dá para te encaixar num visto. 90% das pessoas têm possibilidade de um visto. E aquele processo que vocês fizeram, eu esqueci o nome da moça, que ela explicou sobre cidadania via judeu sefardita e tal. Eu não sabia que eu tinha direito à cidadania. Eu não sabia. 90% dos brasileiros pode ser que tenham conexão histórica com judeu sefardita. Então, é uma cidadania, um passaporte vermelho, na verdade não é cidadania, nacionalidade, né? Muda um detalhezinho, mas que você já pode direto tirar a nacionalidade portuguesa, sabe? Então, assim, possibilidade não falta, e é isso que o Francisco falou. O triste não é a pessoa achar que não pode. O triste é a pessoa não saber que ela pode, tipo assim, ela não sabe. Isso é ignorância. E eu já fui ignorante também nesse sentido. Para Portugal só se eu for como turista. Era o que eu pensava, entendeu?
Mas hoje o que tem de possibilidade de visto aqui, eu ainda acho que esse nicho de morar fora, eu gosto muito dele, é o único nicho que faria eu botar minha cara no Instagram para gravar, que eu tenho preguiça de Instagram, é o de morar fora, de brasileiros que querem morar fora, porque para mim transformou muito a minha vida, muito mesmo, assim. De você estar fora no mercado inglês e não saber que arroz não se chama mais arroz, tipo, cadê o arroz? Sabe? Não existe mais arroz, é outra coisa. E é um detalhezinho que te deixa fora da zona de conforto, assim, você ir no mercado, é tudo diferente, placa de trânsito diferente, o cinema, cadê a legenda em português? Tipo isso, sabe? Mas eu gosto muito desse nicho, assim. Muito bom. E uma vez que você, né, como mencionado, está em Portugal, você tem uma residência da União Europeia, você pode passar o tempo que quiser nos outros países da União Europeia, né? Você não está mais restrito aos 90 dias de turista de Schengen, né? Que você só pode ficar 90 dias dentro do bloco e depois tem que sair. Não, uma vez que você é residente de um país da União Europeia, você pode livremente transitar dentro do bloco, né? Então, isso já te dá uma possibilidade muito melhor também de tanto participar de eventos, conferências de trabalho, workshops, tudo mais, e fazer turismo em países que te interessam para você, né, conhecer talvez países que vão se tornar a sua próxima residência, né? Fica uns anos em Portugal e aí depois disso, não sei, vai para a Hungria, vai para a República Tcheca, vai para a Croácia, vai para Itália, não sei. Você pode usar esse tempo para conhecer os países que estão no seu radar e ver se, é um lugar que eu quero morar, é um lugar que eu gostaria só de visitar. Você descobre isso estando no país, não só, sei lá, do Brasil olhando no Google, como que é a qualidade de vida em tal país. Inclusive, essa tua área, né, Francisco? Por exemplo, se o cara tem um LinkedIn, fala inglês e tal, e é do TI, da área do TI, ele tá no Brasil porque ele quer. Resumidamente é isso. Você tá no Brasil porque você quer. O que a Irlanda está contratando de área de TI é absurdo, absurdo. Então, hoje, é bom a gente ter acesso a YouTube e tal, canais como esse e tal. O Rafael, eu vejo um vídeo, eu via muito mais antes, e hoje eu vejo quando ele solta, por exemplo, que ele falou da República Tcheca, eu vi logo que ele soltou. Países e tal, eu gosto de saber, Geórgia, legal e tal, ficar no radar, né? Mas hoje, com esse acesso à informação, por exemplo, eu falei ali do intercâmbio voluntário, ninguém imagina que às vezes você pode ir para um lugar só com a passagem de ida. Tipo assim, para trocar a sua mão de obra, às vezes num hostel, um negócio assim, para ficar lá, para ter experiência fora. E, sei lá, antigamente, quando não tinha YouTube, assim, que a gente não tinha acesso à informação, até dava para dizer que, não, só rico viaja, né, só quem tem dinheiro dos pais, vai para os Estados Unidos, e aí era uma vantagem. Não, minha filha está estudando lá no Canadá, né, a Luísa está no Canadá. Isso é antigo, hein? Mas, hoje em dia, cara, não é um grande diferencial. Tipo assim, não é difícil. Eu acho que eu acho que democracia, não sei o sentido dessa palavra, mas tem acesso a todo mundo tem acesso, entendeu? Hoje. É só saber das oportunidades, né? Nossa, essa da Luísa no Canadá. Mas também era a época que o país a seguir era para o Canadá, porque tinha as empresas que levavam e tal. Hoje está muito mais fácil, né? E, cara, se liberarem esse visto aí de você pode ir para procurar trabalho, fudeu. Já foi assinado pelo presidente, é questão de uns 2, 3 meses. Compra ação da TAM Quem que faz voo para Portugal? Azul? Pode comprar ação dessa porra. Meu Deus do céu, nunca mais vai ter voo vazio para ir para esse país. Não, isso aí é um visto que vai, na verdade, regularizar o que já está debaixo do nariz deles, né? Tipo, eles só vão falar, tá bom, a gente só precisa conhecer vocês, né? Fazer sim, o quê? Sim. E apresentar também que tem condição financeira, de, eu consigo ficar esses 4 meses, que é um visto de 4 meses que dá para se estender por mais 2. Tá? É o visto para você tentar. Isso, mas assim, quanto tempo demora para achar um emprego? É a famosa resposta depende, né? Depende de você, depende de quanto você procura, se você fala inglês, o que você sabe fazer. Se você, basicamente, é um inútil no Brasil, não consegue emprego nem no Brasil, cara, talvez não seja tão fácil. Mas se você não consegue em 4 meses, nem com as coisas simples em Portugal, é para ir embora mesmo, né? É para ficar no Brasil mesmo. Mas é um visto que, por exemplo, ele é para ser até final do ano ser colocado em prática, mas hoje, se a pessoa aceita, não, eu faria um curso aí, tu falou que dá para pagar parcelado, dá para pagar as instituições aqui, a propina que eles chamam, né? A propina do curso, no caso. Eu adoro que em Portugal taxa é propina. A propina. Até a propina de inscrição, você fica... Pelo menos... Cara, sim? Não. Peraí, calma.
Mas hoje Já anotei na lista de pautas aqui para fazer esse vídeo sobre o visto português. Se sair esse troço, meu Deus do céu. vai sair, acho que até final do ano já está em prática, e inclusive já tem uma galera aí que me manda mensagem no Instagram e tal, quando sair me fala e tal, eu tenho uma lista de espera de, cara, umas 80 pessoas, assim, que é o novo visto ou de nômade, porque eu acabo criando conteúdo sobre Portugal. Hoje a única maneira, eu não faço vídeo no YouTube para ter, tipo, a gente sabe que tem o tal do AdSense lá, e tu fazer vídeo, por exemplo, eu tenho preguiça de vídeo, o que eu consigo comprar com 10 euros no mercado de Portugal, cara, não é um conteúdo tão legal assim, sabe? Eu gosto mais de visto. Então, hoje, a única maneira que eu monetizo mesmo é isso. É assessoria para quem quer morar fora legalmente. Ponto final. Não tem parceria de agência de viagem, tem nada do tipo. Eu indico Skyscanner, Google Flights, Max Milhas. É o que eu indico, geralmente. Mas visto, a pessoa que quer vir para cá legalmente, cara, esse visto aí vai facilitar muito para quem quer vir para cá. Boa. Não, isso é, assim, muita oportunidade realmente para quem quer ir para Portugal. E, assim, acho que do meu lado, a última coisa que eu queria ouvir de você para essa conversa dos países que você já teve a oportunidade de visitar na Europa, que você já teve a possibilidade de conhecer, quais que mais te atraíram, assim, quais que você vê potencial mais interessante de morar lá algum dia? Na verdade, eu visitei pouco, assim. O país que, não vou dizer que me decepcionou, tá? Mas eu vou dizer que, pô, nos filmes parece tão romântico. Foi a França, que a gente ficou lá na casa de um amigo meu, em Lyon. Não foi nem em Paris, nada do tipo. França, assim, tipo. O país pareceu um pouco desorganizado. Desculpa se você tá na França vendo esse vídeo, mas senti um pouco... É diferente, assim, o país. Mas o que mais me surpreendeu dos países que eu fui... Eu só fui, na verdade, na França. Dei uma volta na Suíça, porque quem mora em Lyon tá do lado da Suíça, em Genebra. E foi para o país de Gales. Mas o que eu mais gostei, por incrível que pareça, foi ir para Belfast, que é na Irlanda do Norte. Achei a cidade muito, muito bonita, assim. A gente foi de ônibus mesmo. Tipo assim, você ficaria, sei lá, 6 meses morando na Irlanda do Norte? Cara, eu ficaria, eu acho que sim. Para ter uma experiência, assim, de, tipo, tu foi para a França, para a Suíça e para o país de Gales. Eu estou citando a Irlanda do Norte, eu achei bonita. Talvez porque eu já estava acostumado com a cultura da Irlanda. Para quem não sabe, a Irlanda do Norte ali é, tipo, 1/5 da ilha da Irlanda, no caso. Mas a cidade em si eu achei bonita, assim. Foi a primeira vez que eu aluguei um carro para andar do lado direito, muito louco. Dirigir do lado contrário, é muito louco. E acho que a cidade que mais me surpreendeu foi lá mesmo, da Irlanda do Norte. Mas Portugal, eu me sinto em casa aqui, por incrível que pareça, assim. Dos países, de todos, né, que eu já fui, que não foram muitos também, o país que eu penso em morar, tipo, 5, 6 anos tranquilo aqui é Portugal, sabe? Fiquei surpreso agora com Irlanda do Norte, cara. Do pessoal que eu conheço que mora no Reino Unido, ninguém tem vontade de ir para lá. Não? O pessoal tá sempre Inglaterra, Escócia, um dos dois. Surpreendeu. Eu não tive a oportunidade de ir para lá ainda, né? Por exemplo, Escócia, Inglaterra, eu não fui. Por incrível que pareça, eu não tenho vontade de conhecer Londres. Eu não tenho vontade. Tem muita gente que quer ir para Inglaterra e tal. Eu prefiro, se for para conhecer, a Escócia, assim, sabe, Edimburgo, algum local lá, alguma vila antiga e tal. Mas se tu vai para Irlanda do Norte para ficar, sei lá, 2 semanas, acho que tem para Belfast, no caso, tu aluga um carro lá, tu roda a Irlanda do Norte inteira, assim. Então, isso que é legal também, entendeu? Que não é um país grande. Isso é o que eu acho que é massa também na Escócia, assim, em termos de fazer road trip por lá é um negócio fantástico. E também Edimburgo é uma cidade maravilhosa em termos de beleza, assim, muita natureza também. Recomendo muito passar um tempo lá também, se você curte contato com a natureza. Bom, creio que do meu lado era isso. Rafa, alguma outra pergunta pro Jais? Não. Eu só achei legal que eu abri Belfast para dar uma olhada, né? Eu abri Belfast para dar uma olhada, assim, joguei no Street View e tudo mais, e eu me senti muito no Peaky Blinders. Na hora. Eu olhei e falei, cara, então devolvi a musiquinha, mas enfim, só isso. A Irlanda também em si, são 2 países muito, muito legais, assim, mas eu nunca tive na Inglaterra, né? Mas dizem que é muito parecido aquelas culturas ali, né? E você tá em Londres, parece que você tá mais ou menos em Dublin, aí em Dublin você tá lá em Belfast, é meio parecido também, de pub.
de lugarzinho assim, sabe? De cafezinho. Mas, Em enfim. teoria faz sentido, sim. Sim. Não, maneiro. Beleza, então. Ótima conversa, muito massa saber mais aí sobre Irlanda, sobre Portugal. Jason, do seu lado, assim, alguma última consideração que você gostaria de falar para o nosso público? E se eles quiserem saber mais sobre o seu trabalho, onde que eles podem te encontrar? Não, beleza. Só para finalizar aqui, obrigado pelo convite de vocês, é bem legal trocar ideia. Já acompanho o canal do Rafael aí já tem algum tempo e tal, de conteúdos, desde o negócio da meritocracia, desde o que é fascismo, as coisas assim. São conteúdos assim informativos, eu acho muito legal. Mas para quem está no Brasil hoje, acho que 2 recados, né? Primeiro, não tem nada hoje no mundo que você não possa aprender abrindo o YouTube, seja o canal do Rafael, seja o canal de tráfego, seja programação, imagino que dá para aprender, nunca pesquisei, mas imagino que tenha muita coisa. E a outra coisa é que quem mora fora, antes eu tinha isso, né, eu tô vendo gente no YouTube, eles têm um pai lá que manda 20 mil reais para eles por mês, por isso que eles moram fora, eu meio que botava essa desculpinha, como se todo mundo que morasse fora tivesse dinheiro dos pais. Na verdade, não, cara, na verdade, se alguém recebe dinheiro dos pais, acredita, cara, as pessoas que eu conheci que voltaram pro Brasil eram pessoas assim, pessoas que recebiam dinheiro dos pais, que moravam com os pais no Brasil, que não precisavam trabalhar, que ganhavam carro de aniversário, eu nunca tive isso. Tá tudo bem, porque meu pai me ensinou a trabalhar e conquistar minhas coisas. E isso eu acho que é uma melhor lição que eu poderia ter. E se você hoje, cara, pensa em morar fora do Brasil, existe a empresa, por exemplo, como a SET, eu não definiria nem falar SET ou SETI, mas, enfim, que ajuda quem quer morar fora. Então, hoje, se você quer sair do Brasil, é só questão de organização, cara, porque não é, se eu vou conseguir. A questão é quando. Se você organiza e bota no papel, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 1 ano e meio, às vezes pode ser daqui a 6 meses, então é só se organizar e ir embora. Se eu sair, qualquer um sai. E o meu Instagram, na verdade, eu falei YouTube ali, cria conteúdo, mas eu tenho muita preguiça de YouTube, admiro quem cria conteúdo do YouTube, mas gosto mais do Instagram, mais dia a dia, assim. Meu Instagram é um Silva pelo Mundo, @um Silva pelo Mundo, e é isso, beleza? Maneiro, então. Então, o link das redes sociais do Jason vão estar aqui na descrição. Segue ele lá no Insta, no YouTube. E é isso aí, Jason. Muito obrigado também por ter aceito o nosso convite. Foi uma baita conversa. E a gente se fala em breve. Obrigadão, um abração aí para você. Obrigado, gente. Tchau, tchau.